E aí, gente? Mais um vídeo de revisão. Hoje a nossa revisão vai ser sobre movimento uniforme e também diagramas de velocidade em função do tempo para qualquer tipo de movimento, beleza? Bom, então movimento uniforme é movimento com velocidade constante. Então, quando eu tenho um movimento aqui, ó, tá tipo um carro aqui, um esquema. O carro estava aqui a 95 km por hora. Ele aqui está a 95 km por hora. Aqui ele está a 95 km por hora. Ou seja, ele está com uma velocidade constante, significa que ele está em movimento uniforme. Tá beleza? Bom, agora vamos relembrar. Qual é a função horária da posição? A função horária da posição é S igual a S0 mais VT. Quem que é o S? É a posição final. Na verdade, não é a final, né? É a posição no tempo T. A gente que chama de posição final. Então, posição final. Quem que é o S0? Posição inicial. Quem que é a velocidade? Quem que é o V? Velocidade. Quem que é o tempo? É o T que está aqui. Bom, a gente no sistema internacional, a gente usa posição em metros, né? Tempo em segundos. Então, a velocidade vai ser o quê? Metros por segundo. Tá beleza? Então, essa função, ela é a função de todos os movimentos que têm velocidade constante. A gente tem dois tipos de movimento, o movimento progressivo e o movimento retrógrado. Se vocês observarem a trajetória aqui, ó, o positivo é para o lado direito. Tá vendo? Olha aqui. Então, quando o movimento é progressivo, a velocidade é no sentido da trajetória. A gente fala que a velocidade é positiva. Quando o movimento é retrógrado, a velocidade é negativa. O que é uma velocidade negativa? É simplesmente uma velocidade para o sentido negativo. Tá ok? As pessoas confundem muito isso. O que seria uma velocidade de menos 80 km por hora? É uma velocidade de 80 km por hora, só que para o sentido negativo da trajetória. Só isso. Beleza? Bom, o movimento progressivo, ele tem um gráfico, né, que vai ser uma reta crescente. Aqui eu coloquei uma tabelinha, ó, tabelinha que está aqui. Aqui a gente tem o tempo em segundos e a posição dele em metros para o movimento progressivo. Aí a gente observa aqui, em 0 segundos a posição dele é 6 metros. Em 1 segundo a posição é 9 metros. Em 2 segundos, 12 metros. E assim vai. Se a gente for fazer aqui no eixo Y a posição e no eixo X o tempo, a gente vai ter aqui uma reta, ó, que está desenhada aqui. Aqui a gente tem o primeiro ponto, ó. Primeiro não, o segundo ponto. Aqui a gente tem o primeiro, que é 0 e 6. Então, o movimento progressivo vai ter um gráfico que é uma reta crescente. Porque ó, o gráfico é uma reta, é uma função do primeiro grau. No movimento retrógrado, né, que ele está retroagindo na trajetória, a gente tem aqui, por exemplo, ó, em 0 segundos, 8 metros. Em 1 segundo, 6 metros. Em 2 segundos, 4 metros. Observe que aqui em 4 segundos, ele passa na origem. Ó. Passar na origem quer dizer passar na posição de 0. E aí, se a gente for fazer esse gráfico, ó, ele começa aqui no 8, beleza? Tá aqui, ó, 0 e 8. Quero chamar a atenção para esse ponto aqui, ó. 0 para metros e 4 para segundo. Ele passou pela origem. E novamente, se a gente marcar todos os pontinhos, o gráfico vai ser uma reta. Beleza? Então, toda vez que você tiver movimento uniforme, a função, né, que fala posição e velocidade e tempo, isso aqui vai ser uma reta. Pode ser crescente, no caso do progressivo, e retrógrado, no caso quando ele está retroagindo. Aqui eu coloquei um exemplo de gráfico para a gente trabalhar a questão da velocidade. Aqui ó, a gente tem 8 metros quando o tempo é 0. Aqui a gente tem 2 segundos quando a posição é 0. Beleza?
Então, como é que calcula a velocidade? Velocidade é delta S sobre delta T. Né? Se quiser usar uma trigonometria, é a tangente do ângulo. Por que o menos? Porque o gráfico é um gráfico decrescente. Então, olha só, essa distância, ó, esse pedaço aqui tem 8 metros, que é esse aqui. Esse pedaço aqui tem 2 segundos, que é o 2 que está aqui. O negativo é porque ele sai do 8 e vem para o zero. Ele está voltando na trajetória. É um movimento retrógrado. Fazendo a continha, deu menos 4 metros por segundo. Agora, olha o gráfico aqui daquele primeiro exemplo. Para você calcular a velocidade, você escolhe 2 pontos. Eu escolhi esse aqui e esse aqui por simples opção. Beleza? Você pode escolher quaisquer 2. Agora, olha aqui nesse ponto. Aqui nesse ponto, a gente tem 1 segundo e 9 metros. Aqui nesse ponto, no segundo, a gente tem 4 segundos e 18 metros. Então, olha só, a altura desse triângulo aqui, ó, essa altura, vai ser 18 menos 9, que vai dar 9 metros. Ou seja, ele andou 9 metros. E agora, daqui até aqui, ó, ele sai do 1 e vem para o 4, ou seja, 3 segundos. Então, a velocidade vai ser 9 metros dividido por 3 segundos. Então, a velocidade vai ser 3 metros por segundo. Beleza? Então, para calcular a velocidade de um corpo usando o gráfico, escolha 2 pontos. Faça o ΔS, faça o ΔT, divide um pelo outro. Se o gráfico for crescente, velocidade positiva. Se o gráfico for decrescente, velocidade negativa. Ó, mais uma coisa agora sobre diagrama de velocidade, né? Quando aqui é tempo e aqui é velocidade. Vamos relembrar. A área que a gente calcula é o deslocamento, né? Depois tem um texto aqui escrito, vocês podem dar pausa e dar uma lidinha. Mas, enfim, daqui até aqui, a gente vai lá, calcula a área, e aí a gente está calculando o quanto que o corpo se deslocou. Ó, a área é igual ao deslocamento, né? Então, como exemplo, a gente tem o seguinte movimento, ó, começa no 0, em 10 segundos ele está no 20, ó. E aí a velocidade dele em 20 segundos continua sendo 20 metros por segundo. E aqui a reta continua, né? Aí quantos metros, né, que esse corpo se deslocou? A gente tem que fazer a área. Então a gente tem essa área aqui do trapézio, ó. Sempre vai dar um trapézio, um triângulo ou um retângulo, né? Então, ó, daqui até aqui a gente tem a base maior, a altura, e daqui até aqui a gente tem a base menor. Então, trapézio, ó, base maior, base menor, vezes a altura sobre 2, 40 mais 30, ó. Base maior é 40, a base menor aqui em cima é 30, vezes 20 sobre 2. Então, vai dar 700 metros. Beleza? Então, assim a gente calcula o deslocamento. Se por um acaso essa área estiver rebatida para baixo, na parte negativa do gráfico, né? Se você tiver um gráfico assim, e por um acaso a área tiver assim, ó, uma coisa assim. Quando a gente calcular a área aqui, quer dizer que ele está voltando na trajetória, né? Simplesmente isso. Então a área abaixo do eixo X vai ser uma área negativa. Lembrando que a gente não está falando de área, de metros quadrados, essas coisas. A gente está falando de área que representa um deslocamento. Então, uma área negativa significa um deslocamento negativo. Significa que ele está voltando na trajetória, tá beleza? Isso aí. Espero que vocês tenham entendido essa pequena revisão. Agora vocês vão pegar lá a tarefa para poder fazer os exercícios, né? E me entregar depois como a nossa aula de física dessa nossa semana. Valeu, abraço a todos e bons estudos.